Muito bem, pessoal. Vamos começar então a aula de hoje. A gente vai falar sobre preparo de ferimentos. Como vocês podem ver, nesse tema, a gente vai entender um pouco mais sobre ferimentos e os preparos que a gente pode fazer, quais são os procedimentos e o que a gente utiliza. Na realidade, a gente em drogarias e farmácias, a gente não utiliza e não faz curativo ou cuidado de ferimento. Mas é importante vocês saberem porque os clientes eles vão comprar material para fazer esse curativo, vocês precisam dar uma certa orientação para eles também. E aí vai ser importante vocês terem esse conhecimento. Muitas vezes vai chegar paciente também na farmácia com ferimento e vai querer mostrar e perguntar. É lógico que nesse momento a gente sempre pede orientação com o farmacêutico, mas mesmo o farmacêutico não pode realizar o curativo desses ferimentos. A gente sempre encaminha para uma unidade básica de saúde ou para um hospital. Mas muitas pessoas não querem ir e aí pede orientação, então a gente acaba dando. E a gente também vende muito produto para curativo, então a gente precisa entender um pouco melhor como isso funciona. Então, o que é uma ferida, né? É a interrupção da continuidade do tecido. Então, qualquer corte, alteração, queimadura, que pode ser de um tamanho muito mínimo ou pode ser muito grande, é considerado um ferimento. A gente chama de uma maneira geral de lesão. Então, é que lesão pode ser qualquer coisa, né? Mas uma lesão cutânea, uma lesão externa, vocês vão ver várias vezes esse termo aqui. Então, pode ser causado por um trauma físico, químico, mecânico ou por uma doença, né? Então, pode ser causado de vários jeitos, pode acontecer em vários momentos, pode ser acidental ou não. A gente vai ver algumas caracterizações das feridas e desses tipos de machucados, e vocês vão entender isso um pouco melhor. A avaliação eu já coloquei aqui bem no comecinho, porque ela é fundamental. A partir do momento que a gente tem uma ferida para tratar, a primeira coisa que precisa ser feita é avaliar. Como que está essa ferida? Qual que é o tamanho? Quando aconteceu? Qual que é a sensação que você tem? Como que aconteceu? O que causou a ferida? Qual que é a aparência? Tá amarela? Tá mais escura? Tá vermelha? Tá sangrando? Não tá? Tudo isso é importante para a gente entender e conseguir orientar melhor esse paciente. Então, a avaliação da ferida é importante. O nosso objetivo sempre vai ser o quê? Minimizar o tempo de cicatrização. Então, a gente quer que essa ferida saia o mais rápido possível, cicatrize o mais rápido possível. E é isso que a gente vai estar fazendo sempre para tentar agilizar isso. Essa é a nossa ação. Então, ó, aqui eu coloquei alguns exemplos. Tudo isso é ferida. Até escoriações bem leves, como essas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o negocinho, o apontadorzinho. Esse tipo de escoriação bem leve, que acontece aí diariamente com as crianças, com todo mundo. Queimaduras, que também são bastante frequentes. Até cortes um pouco mais graves, um pouco maiores. Esse tipo de corte, que é feito cirurgicamente para fazer alguma cirurgia, também é uma ferida que vai precisar ser tratada depois. Apesar de ser intencional, por um bom motivo, mas também é uma ferida. E essa última aqui, que é um pouco mais grave, né? Uma úlcera no pé. Então, a gente tem diversas formas de tratar e bem diferentes. Um tipo de ferida que vocês vão acabar vendo muito, tanto se trabalharem em hospital quanto em drogaria, ou ouvindo pelo menos, são lesões que acontecem nas costas ou no glúteo e nas pernas de pacientes acamados. Então, a gente recomenda que esses pacientes eles não fiquem em uma posição só. Porque quando o paciente fica acamado por muito tempo, a circulação começa a diminuir e começam a abrir feridas, úlceras, no corpo da pessoa e é muito difícil tratar, porque a circulação já não flui muito bem. Geralmente, se o paciente está acamado, ele já tem uma doença, é de uma idade avançada. Então, é importante que quem cuida ou a pessoa que está orientando e ajudando sempre vire esse paciente de um lado ou vire para o outro, não deixar sempre na mesma posição, porque eles acabam desenvolvendo esse tipo de ferida.
E aí tem várias classificações dessas feridas. E elas podem ser intencionais ou não intencionais. As intencionais são as cirúrgicas, as que a gente faz com um motivo, né? O médico tem a intenção de fazer um corte para fazer a cirurgia ou algum procedimento específico, e isso é intencional. As não intencionais, ainda que tenha a intenção de alguém machucar a pessoa, a gente considera não intencional. Então, são acidentes que acontecem, alguém te agrediu, aconteceu alguma coisa que não estava prevista. Tudo que não é cirúrgico a gente considera não intencional. Aberta ou fechada. Então, a gente também considera a ferida, por exemplo, um hematoma. É uma ferida fechada, ela não tem abertura nenhuma, mas é uma ferida que a gente também precisa tratar de alguma forma. E aguda ou crônica. A aguda, ela é rápida, ela acabou de acontecer, ela tem pouco tempo. A crônica, ela já existe há um tempo maior. Então, essas que eu comentei com vocês, que são feridas nas costas de pacientes acamados, geralmente são crônicas. Quando elas aparecem, é bastante difícil tratar e elas duram por muito tempo. Ou em pacientes diabéticos, quando abre uma ferida, eles têm dificuldade de cicatrização. Também, às vezes, acaba virando uma ferida crônica. E, principalmente nas crônicas, quem vai tratar e quem vai fazer o curativo é a própria pessoa. A gente tem que estar preparado para ajudar eles nesse momento. Aqui alguns detalhes a mais sobre cada uma dessas classificações. Então, aberta, a superfície da pele ou mucosa é rompida, então a pele tem um rompimento, ainda que pequeno, e a fechada não tem abertura da pele ou mucosa. E aí pode ser uma pancada, uma distensão, alguma coisa desse sentido. Intencional, né, que são as cirúrgicas realizadas com todo um procedimento, geralmente elas não têm infecção alguma, é mais raro acontecer infecção ou inflamação muito grave dessa lesão, porque é tudo feito com asepsia, com cuidado, enfim. E as acidentais não, são lesões imprevistas, a gente não pensa, não acontece porque alguém quer, e a contaminação é muito provável, porque a gente está num ambiente externo, sem asepsia alguma, e o sangramento é um pouco menos controlado, a borda da lesão pode ser mais desdentada, então para fechar essa lesão é um pouco mais difícil, mas enfim, são as mais comuns. E aqui tem os tipos de lesão por objeto que pratica essa lesão, né? Então a gente tem a incisa ou cortante, que são causadas por objetos cortantes, como faca, bisturi, alguma lâmina. E essas a gente chama de lesão incisa. Perfurante, que são causadas, por exemplo, por pregos, alguma coisa que causa aí uma perfuração. Algum instrumento pontiagudo, pode ser um garfo, qualquer coisa assim que tenha uma ponta. Nessa lesão, é importante a gente verificar o quão profunda ela é e se ela chegou a atingir algum órgão. Porque a gravidade dessa lesão vai ser definida de acordo com o órgão que ela está afetando. Se ela é muito profunda, vai ser uma lesão muito mais grave. Laceração, que é o rompimento do tecido por um tecido irregular ou fio. Nesse aqui a gente dá muito como exemplo aquele fio aramado. Como chama? Arame farpado, né? É bastante comum esse tipo de laceração. Ela tem as margens bem desdentadas, assim, bem irregulares. Pode acabar causando lesões no músculo, nos tendões, nas vísceras. É bastante comum. Penetrante, que é quando é por arma de fogo, porque aí você não tem um instrumento só que entra, né? E ele pode atingir também, pode sair do outro lado. Geralmente a gente encontra alguns resquícios, alguns fragmentos no tecido em volta. Então precisa muito ser avaliado isso, porque não é só aquela lesão. Pode ter fragmento do projétil, né? Que às vezes ele se estilhaça dentro do corpo. Quer falar alguma coisa? Tem a contusa, que tem as bordas regulares e maceradas, sem sangramento vivo, forma estrelada.
e é produzido por algum instrumento rombo. Então, não é um instrumento pontiagudo, é alguma coisa mais redonda ou qualquer outro formato, não é pontiagudo, mas que tem um atrito tão grande que acaba causando um ferimento. Essa última eu não arrumei, não é perfurante. Puxa, essa é a concisa, se eu não me engano. É concisa, que tem as bordas regulares e é contido também, fundo irregular, mas não tem forma estrelada como a anterior. E essa aqui, ela pode ou não ter corte, que é essa concisa. Eu esqueci de arrumar aqui o perfurante. E aqui a gente tem outros tipos de classificação, que são quanto à aparência ou o tipo e a gravidade. Então, a gente tem os hematomas, que é um rompimento capilar. Geralmente são apenas vasos bem externos, pequenos, que são rompidos e formam uma cavidade ali, onde geralmente fica roxo e depois vai ficando mais amarelado, esverdeado, até sumir. Tem alguns cremes que podem ser usados em hematomas, que ajudam no tratamento, se necessário, se for um hematoma muito grande, até para evitar a coagulação e algum problema maior. Geralmente não tem a perda da pele, né? Fica tudo fechadinho. Iatrogênica, que são secundários a procedimentos como a radioterapia. Então, alguns tratamentos para algumas doenças mais graves podem causar esse tipo de lesão, porque a medicação é tão forte que acaba causando essa lesão. Então, a lesão pode acontecer ou no local onde é injetada a medicação, que acaba ficando mais sensível, ou mesmo em outras áreas do corpo que a medicação vai acabar afetando um pouco mais. Abrasiva ou escoriação, que foi aquela primeira imagem que a gente viu, é quando acontece o esfregamento da pele e aí fica arranhado, né? Pode ser um pouco mais grave, em caso de lesão de queda de moto, acontece muito essa, que são as escoriações. Ela pode ser bem grave, retirando uma boa parte da pele, ou bem mais simples, como a gente viu na imagem, um joelho ralado que todo mundo já teve. Amputação, que é quando tem o desligamento de uma parte do seu corpo forçadamente por conta de algum acidente, alguma coisa assim, ou mesmo existem amputações cirúrgicas que são necessárias. Afeta com frequência mais as extremidades, é muito mais difícil a amputação de uma parte do meio do corpo, então as pernas e os braços estão muito mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Patológica, que é causada por alguma doença, então a gente vê muito isso em diabetes, muitas lesões, úlceras causadas por conta do diabetes, e outras doenças também podem causar esse tipo de lesão. E as queimaduras, que são exposições a temperaturas extremas, e é legal lembrar que a queimadura ela não acontece só por conta do calor, e também por conta do frio, e podem haver queimaduras químicas também, né? Algum produto químico que cai na pele e acaba causando alguma queimadura. Para cada uma tem um tipo de tratamento um pouco diferente. Algumas características de algumas feridas. Então, a gente tem feridas planas e feridas superficiais. Ou superficiais, é a mesma coisa. Elas envolvem mais a epiderme, a parte mais externa da pele, e não são muito profundas. Então, é só mais a epiderme, a derme, no máximo um tecido subcutâneo. Feridas profundas, que são as opostas das superficiais. Então, envolvem já os tecidos moles, elas pegam todas as 7 camadas da pele que a gente tem e já começam a chegar perto do músculo. Pode também acabar danificando a face, que é como se fosse uma pele que a gente tem envolvendo o músculo e chegar até o músculo, tendão, aí pode ser muito profundo. Feridas cavitárias caracterizam-se pela perda do tecido e formação de uma cavidade com envolvimentos de órgãos e espaços. Então, em perfurações a gente vê muito isso, perfurações por faca também, elas ficam bem profundas e formam meio que um espaço. Então, são essas cavitárias que acontecem por conta de... acontecem e formam uma cavidade. Feridas infectadas,
que são feridas que já estão ali com micro-organismos envolvendo. Então, geralmente, algumas bactérias como estreptococcus acabam se desenvolvendo em feridas. A gente precisa tomar cuidado com isso e tentar evitar ao máximo que as feridas fiquem infectadas. E feridas com crostas, que são aquelas feridas que já apresentam aquela crosta em cima. Algumas feridas desenvolvem aquela crosta, dependendo do lugar, não desenvolve. A crosta não é um fator necessário para a cicatrização, mas ela pode auxiliar.